Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário bíblico das lições de jovem do ano de 2024. Estamos no quarto e último trimestre. Queremos agradecer de antemão a sua companhia, a sua parceria durante este ano. Todas as semanas estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, aproveito para te fazer um convite. Se inscreve, ativa o sininho para receber toda a nossa programação, que é uma programação de excelência, tá certo? CADEB TV Oficial é o nosso canal do YouTube e pela Rádio Vox 105.9 com uma programação do bem. Deus te abençoe grandemente, a você, a sua casa, a tua família, o teu ministério. Aproveita que estamos iniciando e compartilha com os teus amigos, teus vizinhos, para que eles também sejam abençoados, ok? O próximo plano, isso, presbítero Adonias, nós estamos falando aqui sobre o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria, as promessas de proteção. O outro plano, presbítero Adonias, qual é? Pronto! Vamos lá, eu quero aproveitar para mandar um abraço muito especial para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, sua esposa, sua família, sua casa, os nossos pastores convencionais, toda a diretoria da CADEB. Deus continue abençoando grandemente. Olha, a nossa Rádio Vox tem uma programação de excelência com grandes e excelentes comunicadores. Tem o nosso irmão Gesiel Rodrigues, temos o nosso querido Valmir Júnior, Ulisses Menezes, quem mais? A Mônica Costa, isso mesmo. Doutora Alda, que bênção, doutora Alda, uma médica no seu lar. Você não pode perder essa programação de segunda a sexta, às 17 horas, tá? Essa programação é extraordinária. Você quer aprender um pouco mais de medicina? Tem que ouvir o programa da doutora Alda, ok? Vamos então para a nossa lição? Vamos lá, presbítero Adonias. Esse é o homem que manja de tudo. Começando nossa lição. Essa lição é a lição de número 4, que será ministrada em todas as igrejas no dia 27 de outubro de 2024. E o tema é proteção contra a imoralidade. A imoralidade que tão de perto nos rodeia. O texto principal encontra-se em Provérbios capítulo 7, versículo 4 e 5. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Resumo da lição, a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. A nossa aula tem 3 objetivos. O primeiro desses objetivos, mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. Segundo, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E terceiro, saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Vejamos então o nosso texto bíblico, que é a leitura bíblica que nós fazemos em classe, encontra-se em Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Está assim escrito: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder
e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Esse é o texto bíblico que leremos em classe. E na introdução, a perspectiva do escritor, nós temos nessa lição, estudaremos a respeito da imoralidade sexual, meditaremos no capítulo 5 de Provérbios e, a partir desse texto, veremos o quanto ele é relevante atualmente, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Finalmente, nos conscientizaremos a respeito da moralidade sexual ensinada pela Bíblia como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Assim, veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria. Nós vamos dar início a essa aula perguntando para os nossos alunos, presbítero Adonias, aqui nessa câmera, isso, exatamente nesse plano, como tem sido a sua vida? Você que é jovem cristão, a sua vida é uma vida de moralidade cristã ou de imoralidade sexual? A sociedade atual, a sociedade dos dias do tempo presente, ela tem apresentado que o hedonismo, que é a busca pelo prazer, apenas vivendo pelo prazer, é o que deve ser praticado por todo jovem. Nós que somos cristãos temos a orientação à luz da Bíblia que a vida do cristão tem que ser diferente, tem que viver uma vida de renúncias, uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Vejamos então que esse primeiro tópico, presbítero Adonias, a advertência contra a imoralidade. Vejamos que nós vamos abordar, compreendendo o capítulo 5, nós precisamos compreender esse capítulo 5, vamos falar sobre a mulher estranha, o que é que representa essa mulher estranha e as consequências da imoralidade na vida do cristão, na vida do jovem, na vida do homem, na vida da mulher. Vamos então compreender o capítulo número 5. O capítulo 5 inicia como uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria. Deixa eu ler o versículo de números, o capítulo número 5, versículo 1 e 2, aqui, presbítero, nessa câmera aqui, vamos lá, Provérbios, capítulo de número 5 de Provérbios. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 1 e 2, observa como o escritor começa esse capítulo. Filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência, para que observes a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Observe que a linguagem utilizada aqui é uma linguagem de alguém que, muito maduro, procura orientar o jovem, e neste caso o filho, para que, primeiro, atenda ao clamor que está sendo feito por um pai. Depois, incline-se para ouvir, para obedecer. A inclinação no sentido de dar atenção, esse inclinar. E depois, guarde. Não adianta a gente atender, a gente inclinar, e não adianta nada de fazer isso se ao mesmo tempo nós não guardarmos. Foi por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observe que atender, inclinar e guardar a sabedoria é uma orientação que um pai está dando para um filho, e é isso que Deus está querendo que nós, como filho dele, façamos. Guardemos, venhamos a nos inclinar, venhamos a atender e guardar a sabedoria. E eu lembro para você que está estudando essa lição, que sabedoria vai muito mais do que a detenção de conhecimento. Você pode ser muito inteligente, conhecedor,
do conhecimento, seja ele científico, seja ele de um conhecimento empírico, de pesquisas. Mais do que esse conhecimento que você tem, você precisa ter sabedoria do alto para colocar em prática o conhecimento que Deus te deu. Então, observem comigo. Tem pessoas que são muito capazes na direção, dirigem muito bem, são muito hábeis, muito habilidosas, né? Tem uma facilidade para fazer manobras, estacionar, mas às vezes a pessoa, presbítero Adonias, não tem a sabedoria. Eu sei, estou olhando para o senhor mesmo. Essas pessoas não têm a prudência e nem a sabedoria de administrar aquela capacidade que tem para dirigir e termina cometendo um acidente. Por quê? Porque elas não foram sábias para administrarem a habilidade que tinham, o conhecimento que tinham da direção. Então, não se atentaram para uma placa de sinalização dizendo que aquela velocidade não era permitida, uma curva acentuada, e quando deveria trafegar em uma avenida com 60 por hora, ele passou com 120, resultando assim um acidente. Então ele tinha o conhecimento, ele tinha habilidade, mas não teve sabedoria para administrar aquilo que tinha. Por isso que o escritor do livro de Provérbios, presbítero Adonias, começa nos dizendo no capítulo 5 que é para o filho, o jovem, o homem, a mulher, atender, inclinar e guardar a sabedoria. Essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre o homem e a mulher. E neste caso, especificamente do capítulo 5, é necessário que o homem saiba, mais do que nunca, como aplicar essa sabedoria nesse relacionamento. Eu lembro, presbítero Adonias, que tem muitos homens e muitas mulheres que até amam, e amam muito, mas não sabem cuidar, não têm sabedoria para administrar essa relação. É um ciúme exagerado, exacerbado, é um ciúme doentio, e aquilo que deveria ser uma excelente relação termina fracassando, termina sendo frustrado, porque o homem ou a mulher não tem sabedoria para administrar as emoções. O capítulo 5 de Provérbios está se referindo à sabedoria para se manter essa relação entre o homem e a mulher. O leitor é convidado, presbítero Adonias, a adquirir a sabedoria divina com o propósito de aplicá-la ao relacionamento com outro sexo. Imagine, irmãos, por exemplo, aqui, Adonias, nessa câmara, nesse plano, pensem bem comigo, um homem e uma mulher que têm muitas posses, eles têm condições, entram no relacionamento, mas a falta de sabedoria para administrar o ciúme, que às vezes é doentio, faz com que esse relacionamento não perdure. Ele venha ao fracasso ou insucesso por conta de ações de uma pessoa que não sabia como cuidar, como zelar, como conviver. Por isso, o escritor de Provérbios, no capítulo 5, vai nos orientar de como deve ser essa relação entre o homem e a mulher para que esse relacionamento seja longevo, para que esse relacionamento perdure. Quantos casais foram destruídos dentro da igreja? Chegaram ao divórcio. E, pasmem, o mais alarmante é que casais, a maioria não se separam. Não é por questão de traição. Muitos deles se separam por essa convivência, pois falta sabedoria, seja para o homem ou para a mulher, mas, no fundo, o que falta é sabedoria para administrarem a relação entre o homem e a mulher. Vamos aqui, presbítero Adonias, observe, o versículo 3 ao versículo 6 apresenta a mulher estranha, aquela que seduz o jovem no caminho da vida. Quantas mulheres têm seduzido homens da igreja? E quantos têm sofrido e padecido por causa dessa mulher estranha? Já o versículo 7 ao 14 expõe a consequência destruidora da relação com essa mulher imoral. Eu sempre penso aqui naquele jovem que nasceu na igreja, nasceu no evangelho, foi orientado, foi apresentado na igreja, foi discipulado na igreja, mas dado um momento da vida ele conhece a mulher estranha e ele se perde com essa mulher. Ele acredita que aquilo que a mulher tem passado são sentimentos verdadeiros. Ele só vai descobrir, na verdade, de que aqueles sentimentos, na sua maioria, não foram verdadeiros, mas ilusórios, quando a pessoa quebra a cara.
Deus, mediante a palavra dele, do livro de Provérbios, quer que tenhamos cuidado, que você, jovem, não se envolva com a mulher estranha, porque o fruto dessa relação, consequentemente, te dará dor de cabeça no decorrer da sua vida. Que Deus te guarde, que você possa fazer uma boa escolha com a mulher sábia, como a do livro de Provérbios, aquela que edifica a sua casa, aquela que cuida da sua casa. Vejamos aqui, o presbítero Adonias, que os versículos 15 a 23, o autor sagrado faz um apelo à fidelidade no matrimônio. Observe que a fidelidade no matrimônio é fundamental, é essencial para que este casamento, essa relação, perdure por muitos anos. A mulher estranha, observe que encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida é normal, mas não é inevitável cair em sua sedução. Então, o homem pode sim se deparar com a mulher estranha, com a mulher imoral. Todavia, é possível fugir dela. A Bíblia diz que o homem precisa fugir da aparência do mal. Então, por mais que seja inevitável se encontrar, é inevitável você praticar aquilo que ela pratica. Mediante a palavra de Deus, você pode fugir. Lembram de um homem que a Bíblia nos exemplifica, chamado José? A Bíblia diz que José foi vendido por seus irmãos, chega na casa de Potifar, e ele poderia, então, se envolver com aquela mulher imoral. Mas ele optou por correr, ele optou por fugir. Se encontrar com ela era inevitável, não tinha como se evitar, estava morando na mesma casa, mas ele optou por não pecar. Que nós, servos do Senhor, você jovem que me assiste, que me ouve, possa hoje dizer não, fugir dessa aparência do mal, tá bom, presbítero Adonias? Ninguém é tão forte que não possa ser derrotado pela mulher estranha, então o melhor conselho é fugir dela. Sua característica principal é a arte de seduzir. Seus lábios destilam favos de mel. Seu paladar é mais macio que o azeite. Meu Deus do céu. Que Deus nos guarde dessa mulher. Olha, a característica dela, ela tem a arte de seduzir. Ela pode seduzir com o cabelo, pode seduzir com a voz, pode seduzir com o corpo, pode seduzir com a forma de ser. E nós que somos servos do Senhor, precisamos estar atentos. Você que é jovem, servo do Senhor, se quiser crescer na vida, quiser ser próspero, foge dessa mulher. Cuidado com os lábios dela que destilam favos de mel. Porque, no fundo, esse favo de mel pode se tornar em favos de fel. Deus que nos guarde. Logo depois, esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fio amargoso como um absinto, agudo como a espada de 2 fios. Ele faz descer para a morte. Misericórdia, que Deus nos guarde. Esse doce prazer momentâneo que o ato sexual pode apresentar para o homem e para a mulher, quando está fora da aprovação de Deus, que é o casamento, isso pode ter um sabor de absinto, pode ter um sabor amargo. Quem já pôde provar do absinto sabe como é duro de degustar, não é palatável. E é isso que o sexo faz. A pessoa vai pela aparência, pela beleza externa, mas depois que há a conjunção carnal, ela percebe de fato ela fez algo que desagrada a Deus. E aí a consciência pesa, ela fica com a consciência pesada, ela fica, sabe que ela está em pecado diante de Deus, em falta, e a tendência é ela fugir da presença do Senhor. Essa é uma parábola alusiva à vida de imoralidade que o jovem não deve nem precisa trilhar. Você não precisa provar para ninguém que você é forte. Você não precisa provar para ninguém que você é bom. É por isso que Jesus, quando foi tentado, ele não precisou dar resposta nenhuma para Lúcifer de que ele de fato era o Filho de Deus. E Lúcifer todo o tempo colocando em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Foi o que Jesus disse. Jesus respondeu mediante a palavra. Ele poderia sim utilizar suas forças para realizar o milagre. Você não precisa utilizar suas forças para provar que você é homem, para provar que você é mulher, para provar que você é capaz. Não.
clame o sangue de Jesus e fuja da aparência do mal em nome de Jesus. Amém, presbítero Adonias? Vejamos então o terceiro subtópico, as consequências da imoralidade. Os versículos 7 a 14 iniciam com o apelo do sábio: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ora, algumas pessoas têm procurado mostrar que são fortes, a ponto de se encontrar, presbítero Adonias, com essas mulheres estranhas, e essas mulheres, o conselho que o escritor de Provérbios nos dá é que é para afastar dela o teu caminho. Se por onde você passa, você tem proximidade com essa mulher, foge. Pode ser com homem também. A linguagem aqui é para homem e para mulher. Então você que é jovem, se de repente está sendo seduzida por alguém que está lhe elogiando, por alguém que está falando que você é a sétima maravilha do mundo atual, foge desses elogios. Ele ainda diz aqui, não te aproximes da porta da sua casa. Porque aqui está falando da oportunidade. Casa, lugar onde se tem tecnicamente um abrigo, um lugar seguro. O jovem precisa fugir dessa aparência do mal. Aquilo que pode te proporcionar vir a cometer um deslize ou um pecado, você precisa fugir. Não te aproximes da porta da sua casa. Mas pode ser do carro, pode ser de um ambiente, pode ser de um lugar. Olha o que o escritor de Provérbios está nos aconselhando, para que a pessoa se afaste do seu caminho e que ainda não te aproximes da porta da casa dela. Outra coisa, ora, se o jovem não se afastar da mulher imoral, esta o tragará, o tempo passará e o remorso consumirá a vida desse jovem. Verdade? Por quê? Porque pecado, ele só é perdoado quando é confessado. O tempo pode passar, o tempo pode, de uma hora para outra, né? Você viver tantas emoções e achar que só o fato de ter passado por aquele momento, não ter voltado mais àquele local, que já foi suficiente. É preciso que haja uma confissão. Ora, se o jovem não se afastar da mulher imoral, esta com certeza o tragará. O tempo passará, mas o remorso vai consumir essa pessoa. O salmista, no Salmo de número 51, ele nos dá um exemplo que ele estava sendo consumido. Talvez por aquele ato que ele cometeu com a mulher chamada de Betseba. Ele projetou todo aquele processo, mandou o esposo dela para a guerra, deitou-se com ela engravidou dele, e observem que, naquele contexto, ele estava sendo consumido por um pecado que não tinha sido confessado. Até que o profeta Natan entrou à sua casa e lhe fez a revelação de que ele estava em falta, que ele estava em falha. O remorso geralmente consome a pessoa que praticou o pecado. E, uma vez que esse remorso vai consumindo a vida dessa pessoa ou desse jovem, a tendência é levá-lo para uma depressão. Outra coisa, por isso, seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, da insensatez e do desequilíbrio moral. Imaginemos, irmãos, o caminho da perdição, o caminho que é orientado, presbítero Adonias. Esse caminho da perdição, ele é orientado pelas práticas imorais, pelas práticas sexuais que não agradam a Deus, e além do mais, da insensatez. Quantas pessoas insensatas que não conseguem mais perceber que estão andando de forma que desagrada a vontade de Deus. E o que é mais interessante é o desequilíbrio moral. Quantas pessoas já não sabem mais distinguir o que é certo e o que é errado? Essa semana eu vi uma polêmica que está aqui no Brasil, né, em evidência, uma escola de Pernambuco proibindo os alunos de fazerem culto. Mas uma educadora chegou em uma faculdade pública e estava dançando despida. Observe, irmãos, como esse desequilíbrio moral tem adentrado a nossa nação. E nós que somos cristãos precisamos estar atentos,
Porque, de fato, o que a mulher estranha quer é que você, jovem, que o jovem servo do Senhor, ele venha a viver de forma que desagrada a Deus. Então, as consequências dessa imoralidade vão trazer um caminho de perdição, vão trazer um caminho de insensatez e um caminho de desequilíbrio moral. Aleluias! Vejamos então, presbítero Deus, o subtópico 2, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Vamos ver o que é uma sociedade sexualizada. Não se pode dominar o desejo sexual, é uma pergunta. E por fim, o enfraquecimento da ideia do casamento. Observe uma sociedade sexualizada. A nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual, daquele questionamento. Por que não pode ser desse jeito? Por que não pode ser da forma que eu quero? Por que eu tenho que casar apenas com uma mulher? Por que a mulher tem que casar apenas com um homem? Por que a relação tem que ser apenas entre homem e mulher? Não pode ser entre homem e homem, não pode ser entre mulher e mulher, não pode ser entre homem e animal, não pode ser entre o homem e a natureza. Essa é uma sociedade que tem uma grande contestação sexual. A partir do que foi denominado de protestos de maio de 1968, jovens franceses universitários protestaram contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Observem isso aqui, irmãos. As faculdades são os lugares onde o jovem precisa entrar para estudar. Mas, infelizmente, muitos que ali adentram para questionar o porquê que a vida, porquê que a história, porquê que as coisas são como são. Aí, me parece que elas estão sendo orientadas pelos movimentos filosóficos que faziam questão de questionar por que essa mesa é mesa, por que essa mesa tem pé, por que essa mesa se coloca pratos, se coloca copos, por que essa mesa é o local onde se reúne para almoçar. São esses questionamentos que os filósofos faziam e que hoje também a sociedade, de forma geral, tem feito. Essa sociedade é uma sociedade contestadora, e isso começou lá em 1968, com aqueles jovens franceses. E hoje não é diferente. Que o diga as escolas públicas, as faculdades públicas do nosso país, irmãos, são um celeiro para homens e mulheres que estão moralmente destruídos, acabados. Pessoas que entram com a fisionomia de homens e mulheres de Deus, mas que depois de alguns anos são deturpadas. Demonstram agora uma aparência de pessoas que são extremamente aprisionadas pelas garras de Satanás. Que Deus guarde os nossos jovens. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual era o seu maior objetivo. E observe, irmãos, que o sexo, presbítero Adonias, foi deixado por Deus biblicamente para a reprodução, para a continuidade da humanidade na Terra. Mas o diabo hoje começou a questionar e colocar na mente das pessoas que, na verdade, o sexo é para trazer um prazer e não para a procriação. Ora, o sexo no seu início, a ideia era a procriação, era a ideia da continuidade. Muito embora para o homem e a mulher que são casados pela lei, que tem as bênçãos de Deus, além da procriação, também é um meio para que o homem e a mulher tenham as suas necessidades básicas fisiológicas atendidas. E isso também gere prazer. Mas o que o diabo tem colocado? Que não é necessário que se case, não é necessário que se una pelos laços do matrimônio. O sexo em si, ou por si, o objetivo é só do prazer. Independe se é casado ou não, se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com animal, e por aí vai. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. É proibido proibir. Resume bem os valores seculares que a nossa geração herdou a partir de maio de 68. Lá em 68, essa revolução de jovens franceses começou a dizer, é proibido proibir. Nada que é proibido, tudo é permitido. Ora, irmãos,
como o inimigo ele vem para destruir aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez de bom, que tem a bênção de Deus, que a relação entre o homem e mulher, tudo isso foi sendo questionado a ponto de se colocar em dúvida se de fato é necessário casar-se para ter esse ato sexual. E esses sentimentos têm adentrado muitas igrejas. Recentemente, presbítero Adonias, o irmão me procurou na igreja e ele disse: pastor, eu quero congregar aqui nessa igreja. E eu fiz: pois não, irmão, que bom te receber aqui. O senhor já é batizado? Ele: sou, pastor, mas eu tenho vergonha de dizer que sou batizado. E eu lhe perguntei por quê, presbítero Adonias. E sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele me disse o seguinte: pastor, eu não sou casado com a mulher que eu convivo. E eu falei isso para o pastor que me batizou e ele me disse que não tinha problema, que eu podia me batizar mesmo sem ser casado. Mesmo em ato de pecado, ele me batizou. E eu fiquei com tanta vergonha, pastor, que no primeiro culto, à noite, eu não tive coragem de ir à igreja. E eu falei: que bom que você tem essa consciência. Então agora estou acompanhando esse casal para que eles se casem, para que eles possam ter a bênção de Deus. Porque a forma como foi feita foi a forma equivocada. Aconselhamos para que aquele casal não tivesse mais a sua relação, fosse preservada a questão do afastamento, da castidade sexual, para que após o casamento eles voltassem a ter essa relação aprovada por Deus, sem peso na consciência. Olhe como o mundo está caminhando e muitas igrejas abrindo a porta para a pecaminosidade sexual de jovens, de homens e mulheres. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós. Outra coisa, não se pode dominar o desejo sexual? É uma pergunta. Essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968, onde eles diziam que não precisa, eu não tenho como dominar o desejo sexual. É algo que é inato, é algo que é volitivo, é algo que eu não tenho controle. Mas, biblicamente, sabemos que é possível sim. Hoje, o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualizada também, em que o movimento cultural pop, com suas músicas, filmes, literatura, estimulam a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar de fato ser impossível moderar os instintos sexuais. Deixa eu falar com você aqui, nesse plano aqui, presbítero. Isso, maravilha. Eu quero falar com você, tete a tete. Rapaz, você tá demais, viu? Vejamos, irmãos, que hoje esse movimento cultural pop, as suas músicas, são músicas que exaltam o corpo, são músicas que levam o homem e a mulher a se excitarem, a sentir o desejo de um pelo outro. É por isso que fica o meu conselho ao jovem cristão, a você que está me ouvindo e me assistindo. Não escute músicas mundanas, pelo amor de Deus. São músicas que são direcionadas para um homem, direcionadas para uma mulher. Elas não, hora nenhuma, elas falam do poder de Deus, da grandeza de Deus, dos milagres, das maravilhas. Eu vi recentemente um pastor, um influenciador digital do Brasil, dizendo que não tem problema ouvir música mundana, pode ouvir, não tem problema algum. E eu discordo veementemente. Nós precisamos ouvir músicas que falem de Deus, que nos aproximem de Deus, que façam com que a gente sinta o desejo de adorar. Essas músicas pops, essas músicas são músicas sensuais, são músicas que têm a sexualidade como um princípio, né? Que leva para os corpos sarados, né? Para um modo de viver de pessoas devassas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Deixo um conselho aqui como um pastor amigo, como um servo do Senhor. Não permita que essas músicas façam parte do seu contexto. Escute músicas evangélicas, as músicas da harpa, dos cantores gospel, os cantores evangélicos da nossa igreja, muitas músicas boas, excelentes, que vão te aproximar de Deus. Outra coisa é, presbítero Adonias, essas músicas levam as pessoas a acharem que é de fato impossível moderar os instintos sexuais, mas eles biblicamente podem ser moderados, tá? E o que é que vai ter como resultado esse desejo sexual desenfreado? Quais são os resultados?
gravidez precoce, multiplicação dos abortos propositais, vícios em pornografia, transição de gêneros e etc. Volta aqui, presbiteriana, por favor. Escuta bem. Hoje, a Bahia, cidades pequenas, tem um índice altíssimo de pessoas aidéticas, de pessoas que foram contraídas pelo vírus da AIDS. Algumas nem sabem, outras nem imaginam. Por quê? Porque essas músicas que vão levando as pessoas para a sexualização, para a erotização, inclusive crianças, dançando músicas obscenas, músicas com gestos terríveis, obscenos, gestos que a gente percebe que são gestos que vão denegrir a imagem daquela pessoa. Então, a gente tem visto um índice alto, cada vez mais, de gravidez precoce. Recentemente, uma criança de 11 anos engravidou no Brasil. Foi uma confusão, não sei se os irmãos lembram. A multiplicação dos abortos. Quantos hospitais, clínicas particulares fazendo aborto? E já existe até um desejo do STF de liberar o aborto em qualquer etapa, né, em qualquer fase da vida. Que Deus nos guarde. E pessoas viciadas em pornografias. Quantos jovens estão aprisionados? Quantos casais onde o homem ou a mulher estão presos a pornografias, que terminam se satisfazendo sozinhos e trazendo um grande problema para o casamento? Além do mais, a transição de gêneros. As músicas têm levado pessoas, homens e mulheres, a serem influenciados na troca do gênero. Mulheres querendo se tornar homem, homens querendo se tornar mulher. E a gente sabe que no meio de tudo isso tem a ação demoníaca de Satanás para que essas coisas aconteçam. O terceiro subtópico, o enfraquecimento da ideia do casamento. Naturalmente, em muitas realidades, o casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens hoje. Não tem como ser diferente. A Bíblia diz, presbiterianas, portanto, viu, presbiterianas? A Bíblia diz que, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Esse tornar-se uma só carne é um processo irreversível. É uma mistura chamada de homogênea. Por que homogênea? Porque é um tipo de mistura que não tem como haver mais a divisão. Deixa eu te lembrar de um assunto lá da quinta série, tá? Quinta, sexta série. A mistura de água e óleo, mistura heterogênea, você pode separar. Mas mistura de café com leite, você consegue separar? Você não consegue. E é isso que Deus espera para o homem e para a mulher. Um casamento que seja duradouro para a vida toda, mas há um enfraquecimento nos dias atuais dessa ideia de casamento. Ora, eles querem dizer que casamento não deve ser para a vida toda. E isso não faz sentido para muitos jovens dos dias atuais. Mas eu creio ainda que aquilo que Deus quer para nós vai continuar sendo uma verdade. Homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher e ambos se tornam uma só carne para sempre. Deus ainda diz mais: o que uniu Deus, não separe o homem. Aleluias! Você que está me assistindo, já é casado? Já fez a boa escolha? Não é ainda? Então faça uma boa escolha. Porque essa decisão, ela precisa ser tão certa quanto a vinda de Jesus para as nossas vidas. Ora, muitos deles se tornaram produto do meio e infelizmente já se casam com o pensamento de separar se o casamento não der certo. Eu vou me casar, se amanhã não der certo, presbiterianas, eu me separo, vou viver a minha vida, ela segue a vida dela, como se fosse uma coisa simples e normal. E não é. O casamento do homem e da mulher, principalmente se tiver um filho, as coisas mudam. Aquela criança agora, que é fruto dessa relação, tendo os pais separados, qual é a tendência? O que ela vai ser? Como ela vai se comportar? Algumas pessoas passam a se tornar desequilibradas mentalmente, porque o divórcio foi catastrófico, o divórcio foi daninho. Quantas pessoas
vivem no Brasil hoje e no mundo afora, sofreram da alienação parental, a ponto de não querer mais saber dos pais, ou do pai ou da mãe, porque alguém estava o tempo todo falando mal do cônjuge para aquela criança. Como ela cresceu a vida toda, ela passou a vida toda, a sua infância, ouvindo que ou o pai ou a mãe não presta, depois de grande. Será que ela vai querer casar-se? Será que ela vai querer ter filhos? Observe que isso vai passando de geração para geração. Nós não somos produtos do meio, como a ciência, como a psicologia quer nos orientar que somos produtos de meio. Nós não somos produtos do meio. Nós somos produtos da mente pensante e fértil do nosso Deus. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, presbítero Adonias. É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Deus quer que o homem viva bem, se dê bem, mas o inimigo quer que ele viva mal e se dê mal. Vejamos então o terceiro e último tópico, Adonias. A moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Pode ser, bebê. Só que eu estou com o tempo apertado hoje, viu? O tempo voou. Vamos lá. A delimitação sexual da moralidade cristã. Vamos falar sobre a pedagogia da abstinência sexual. E falaremos sobre a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Vejamos então aqui, enquanto o presbítero Deus está aí preparando aquele coffee break, a delimitação sexual da moralidade cristã. A virtude da castidade se resume na seguinte regra: o casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou, fora dele, apenas completa abstinência sexual. Observe que nós somos delimitados da seguinte maneira: se estou casado, eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge. Se eu estou casado, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Se eu não sou casado, completa abstinência sexual. O jovem não pode andar se masturbando, o jovem não pode estar acessando páginas na internet com cunho sexual. Por quê? Porque ele pode desenvolver vícios que lhe trarão problemas na sua vida adulta sexual. Opa, ó, chega aqui, meu Deus. Chega aqui, profeta. Chega aqui, rapaz. Tá sem internet hoje? Pastor Clovaldo, hoje tem biscoitinho aqui, viu? Ó. Esse veio de ponto, foi? Rapaz, Deus abençoe a irmã Aline. Irmã Aline, como é o sobrenome dela, mano? Aline Dutra, cantora Aline Dutra. Meu Deus, meu Deus. Deus abençoe a cantora Aline Dutra. Pode vir aqui toda semana, viu, irmã? E traga mais um biscoitinho desse. Deixa Deus te usar, tá certo? Tá muito bom pra mim, Donias. Que bênção, meu pai. Ô, mistério. Deixa eu correr aqui. Então, a vida de casado precisa ter a fidelidade completa. E aqueles que não são casados, uma completa abstinência sexual. Tá certo? A moralidade sexual tem uma delimitação muito clara. Fugir da prostituição. Todo pecado, presbítero Adonias, que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu falar aqui nessa câmera aqui, presbítero Adonias, por favor. Ó. Tete a tete. Tete a tete, né? Face a face. Vamos lá. Tem homens e mulheres que se envolverem com uma prostituta ou com um prostituto, a Bíblia diz que eles se fazem uma carne só com a prostituta, com a meretriz. Qual é então a orientação de Deus para a igreja, para os servos do Senhor? A delimitação, que é o quê? Fugir da prostituição. E olha o que é que 1 Coríntios Paulo diz, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E sabe qual é o grande problema? É que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Nós estamos cometendo um desvio daquilo que Deus nos fez, pois nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável, em que o ser humano não pode vencer. A Bíblia nos mostra que é possível sim vencer o pecado
desde que o homem fuja da aparência do mal. Segundo, a pedagogia da abstinência sexual. A abstinência sexual é uma preparação para o casamento do jovem cristão. Eu sempre aconselho aos jovens que estão querendo se casar, se eles vieram do mundo, primeiro dias, e eles não conheceram a verdade lá, que eles não tenham contato sexual, porque senão isso pode acarretar em maldição para aquele casamento, que eles fujam e deixem para ter esse ato sexual após o casamento. O cristão não é instinto sexual, pois biblicamente ele sabe que a satisfação sexual não é egoísta, descartável e ilusória, pois no casamento com a pessoa amada há compartilhamento de uma história de vida que glorifique a Deus. Então, aqui no casamento cristão não é algo que é egoísta, que é descartável, que é ilusório. Né? Há uma troca, há um compartilhamento de momentos bons, de momentos difíceis, mas que os bons superam por causa da fidelidade de um para com o outro. A abstinência sexual é pedagógica, pois ela nos ensina que tudo deve haver comedimento, equilíbrio e parcimônia, ou seja, tem que ser comedido. Além do mais, tem que ter equilíbrio, né, nessa relação. E aí, finalizando, a parcimônia. O jovem aprende que na vida de casado, nem tudo no relacionamento entre homem e mulher tem a ver com sexo. Ele vai perceber que no casamento, além do sexo, existe a troca de ideias, de projetos, mesmo objetivo, né? E que às vezes essa parceria, esse acompanhamento, essa amizade, em dados momentos, vai superar até a questão sexual. Alguém que está enfermo, por exemplo, a pessoa não consegue ter ato sexual, mas a amizade, a ajuda, o companheirismo vão superar até mesmo o ato sexual. E finalizando, permita, Antonias, a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão, biblicamente, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Isso é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Fora disso, pecado. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Deus já deixou o padrão. Não pode ser diferente disso. Finalizando, essa união, segundo a Bíblia, ninguém pode separar, pois mais que uma necessidade fisiológica, é um projeto atemporal, divino, que é o estabelecimento de uma família. Então, por que o casamento é belo? É belo porque foi Deus que fez, é belo porque Deus que deu o padrão, homem e mulher, e é belo porque ninguém pode separar. Porque além de uma necessidade fisiológica, nós encontramos no casamento um projeto que é atemporal, que perpassa por todos os tempos, que é a constituição da família. E não há outro meio para que Deus não abençoe o homem que não seja por intermédio da família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós chegamos ao final da nossa lição, deixa eu só ler a conclusão. Temos visto os apelos à imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. E é muito melhor viver de acordo com a palavra de Deus. É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontade ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio, podemos nos realizar por completo, de um modo que glorifique a Deus em nós. Amém? Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. Se o Senhor não vier buscar a sua igreja, semana que vem estamos de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.